Verdade? Mas aí você, grande Felipe Coutinho, psicólogo, um cara maravilhoso que adora os jogadores, fala: olha, o Felipe Coutinho tem que ir pra seleção, tem que disputar a Copa do Mundo. Nossa, que legal. Respira. Respira fundo. Que credibilidade tem o Neto para falar do gênio Felipe Coutinho? Que isso, Thiagão? Tá sendo deselegante, irmão. Não, família, não é isso não. Não. Vocês já viram aquele meme? Ah, com certeza. Que é o Bambam falando do Neymar, que o Neymar nunca ganhou nada, que o Neymar não é isso, não foi protagonista, não sei o que, seleção. Aí eu acho que é um Ninja, é Ninja o nome dele, que fala assim, ué, brabo é você, não sei o que é você. Qual é o seu nome mesmo? Poxa, me deu uma vontade de falar assim com o Neto. Queria ter essa oportunidade. Bom é o Yuri Alberto. Ele que é o brabo. Ele que merece seleção. Nossa senhora, hein, Neto? Mas vou pegar esse gancho aí do Neto para falar da fase do Felipe Coutinho, trazendo aqui algumas opiniões. Eric Faria, Marcelo Berkeley, eu acho que esse é o nome dele, me corrijam aí se eu estiver errado. E também, né, a galera lá de Minas, né, os torcedores do Cruzeiro, a Cruzeiro Esportes, também estava tocando nesse assunto lá, falando da fase do Felipe Coutinho, comparando com o Matheus Pereira. A gente vai ver esse confronto no sabadão. Além disso, família, trazia uma resenha aqui também da mídia mineira, falando sobre o Fernando Diniz, né, porque ele passou lá, inclusive esse ano, diferente do Flucê, onde o Diniz teve muito sucesso. A gente encarou o Fluminense, né, nesse Campeonato Brasileiro, e infelizmente perdemos por 2-1. De repente a chave vira aí, né, contra o Cruzeiro, porque contra o Cruzeiro, o próprio Diniz já falou isso, né, foi um péssimo trabalho, porque lá ele não teve um momento que, né, ele já teve no Fluminense, no São Paulo, no próprio Vasco, ele não teve um momento realmente daquele futebol bonito, daquele futebol mágico. Mas um ponto interessante que essa galera fala do Fernando Diniz por lá, e aí é um questionamento que eu vou fazer aqui junto com vocês, né? Porque eu gosto, cara, eu gosto do Fernando Diniz. Ele me irrita. Ele testa minha paciência, testa. Mas é aquilo, cara, você consegue tirar coisas boas e coisas negativas. O lado bom do Fernando Diniz, e eu acho que todo mundo vai concordar, que ele traz uma confiança pro Vasco. Ele traz, não é a palavra confiança, cara, me deu um branco aqui. Ele traz uma personalidade pro Vasco. Eu sei que acontece ali alguns erros, como, né, no dia de ontem, mas a forma que o Vasco se comportou ali contra o Flamengo, em alguns momentos contra o Botafogo, claro, nas vitórias, né, que o Vasco teve contra São Paulo, Santos. Então realmente tem esse lado, que em vários momentos o Vasco joga como Vasco, tá? Mas tem essa questão do aproveitamento que eles, né, comentando lá da passagem dele e até fazendo uma comparação do trabalho do atual treinador. E aí eu acho que a gente tem que entrar nesse ponto, nesse vídeo, porque o Vasco precisa, né, melhorar no Campeonato Brasileiro. A vitória de ontem ela foi muito importante. O Vasco nesse momento tem 5 pontos, né, de vantagem aí para o Vitória, mas tem muita coisa para acontecer, então a gente precisa melhorar o nosso aproveitamento. E claro, né, depois visar a Copa do Brasil, que inclusive, né, o Fluminense contratou seu novo treinador, que é o Zubeldia, e o Diniz, Vasco do Fernando Diniz, deu-lhe uma porrada no Zubeldia, né, lá no Morumbis, 3-1, fora o baile. Mas é isso, família, tem muita resenha nesse vídeo, e no momento que estou gravando esse vídeo, é 9h27, ou seja, 3 minutos para o projeto Ick Fênix. Poxa, Thiagão, eu não sou do desenho, irmão. Tenta achar uma analogia aí, né, que eu possa entender. Vasco contra Palmeiras. Na verdade, Palmeiras contra Vasco, Mercosul 2000. Palmeiras 3-0, Vasco virou para 4-3. É isso. É isso que pode acontecer esse ano, o ano do milagre em 2025. Um ano que começou ali, meio do ano, né? Essa Copa do Mundo de merda aí da FIFA, que, né, os 3 rivais aqui conseguiram conquistar a Libertadores e foram disputar, só o Vascaíno tendo que secar. Agora Botafogo é eliminado, Fluminense está eliminado da Sul-Americana, a gente elimina eles da Copa do Brasil. E hoje, né, faz parte do projeto Ick de Fênix ou Vasco Mercosul, podemos colocar assim, o Flamengo ser eliminado, né, pelos Estudiantes. Apesar, família, vou secar, mas eu acho difícil. Acho muito difícil. Eu acho que é mais provável o Racing eliminar o Flamengo, porque tem um time, né, interessante, é um time bem treinado, mas vamos ver, tá? Vamos ver. Então chega aí que tem muita resenha pra gente fechar essa quinta-feira. Mas antes, aquela moral. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, comenta e hypa o nosso vídeo pra fortalecer o trabalho do Thiagão. Família, eu tava vendo essa interação, né, dos jogadores do Vasco
na rede social do Andrés Gomes, né? E aí o Felipe Coutinho comentou ali, joga muito, o Barros também comentou, o Robert Renan, Leandrinho. Eu acho isso muito importante, né? Porque a gente sabe que a adaptação do jogador, o ambiente, né, os companheiros, eu acho sim, acho não, tenho certeza que isso faz a diferença pro cara render ou não. E a gente tá falando de um jogador que eu, pelo menos, acho que tem muito potencial, né, para ajudar. Não fez ontem uma grande partida, mas eu acho que ele pode acrescentar demais nessa dinâmica, seja como titular, seja entrando no decorrer das partidas, porque a tendência, né, a gente imagina ele evoluir. Então essa velocidade, esse 1 contra 1, que, repito, teve poucas oportunidades ontem para fazer isso, seja para aproveitar a velocidade dele ou no 1 contra 1, mas já fez ali algumas jogadas. Teve uma, né, que ele chega no fundo certinho, faz o arco no chão, só que o Verratti não tem a leitura, né, para chegar dentro do carrinho e empurrar para a rede. Então bem bacana essa interação aqui dos jogadores do Vasco com ele, porque também é um jogador jovem. Família, eu acho que ele vai dançar, e vai dançar muito ainda esse ano. Seguindo aqui a nossa resenha, deixa eu puxar essa resenha do Fernando Diniz. Eu vou trazer aqui um corte lá do canal Cruzeiro Esportes, falando sobre a maneira que o Cruzeiro está trabalhando nesse momento com o seu treinador, o Leonardo Jardim. Foi até um questionamento que pintou lá na live, porque o Rica Perrone falou que o Neymar, né, deveria escolher o Cruzeiro para jogar visando o projeto Copa do Mundo. E aí você tem essa resposta, acho que é do De Leon, né, o comentarista lá do canal, e aí ele cita ele fala sobre essa maneira do Leonardo Jardim trabalhar lá no Cruzeiro, que eu acho que dá perfeitamente para a gente trazer aqui para o nosso contexto e debater sobre o Fernando Diniz, além também desse corte do jornal O Tempo, falando do aproveitamento do Fernando Diniz lá no Cruzeiro. Se liga só. Hein, Mabi? Pois é, Léo, sabe o que estava acontecendo há um ano atrás? O quê? 23 de setembro, né? Hoje é dia 24. 23 de setembro, o Cruzeiro demitia Fernando Seabra e contratava o Fernando Diniz. Teve uma passagem curta, mas acho que a gente pode falar conturbada, né? De certa forma, caótica aí pelo Cruzeiro, né? Cruzeiro que vai reencontrar o Fernando Diniz agora, falamos um pouquinho do Vasco. E a gente traz alguns números, Léo, dessa passagem do Diniz, que há um ano aí estava sendo contratado pelo Cruzeiro, chegou aí no dia 24 de setembro, né? E ficou até o dia 27 de janeiro. E nessa pequena passagem de 20 jogos, foram 4 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. A campanha, se a gente olhar por um lado, foi vice-campeão da Sul-Americana, mas se a gente olhar por outro lado, nona colocação no Campeonato Brasileiro, não conquistou a vaga da Libertadores, tão sonhada aí pelos cruzeirenses. Eu acho que ele não deixa saudade, viu, Léo Campos? E detalhe, né, dá pra dizer, foi vice-campeão da Sul-Americana, mas você também faz a ponderação, Lélio, que já pegou, por exemplo, o Cruzeiro com a classificação pra semifinal bem encaminhada, porque tinha vencido o Libertad por 2-0 lá no Paraguai e ainda era o Fernando Seabra. E detalhe, né, 20 jogos, só 4 vitórias. Acho que a culpa não foi nem só dele, né? Teve talvez o início ali do Pedrinho, a gestão do Cruzeiro precisou aprender muitas coisas de como lidar com o futebol de fato, mas passagem ruim, né? 4 vitórias em 20 jogos, Lélio. Sem dúvida. Quanto a isso, não há o que contestar, porque a gente esperava muito mais do Diniz, mesmo sabendo, né, que com essa insistência dele de jogar de uma forma, talvez ali o elenco do Cruzeiro não fosse tão qualificado naquele momento para fazer isso. Embora tenha contratado, né, uma espinha dorsal que está aí formando o time que hoje é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Ele não tinha Fabrício Bruno, o Vidalba com ele não era zagueiro, era mais lateral. Aí você tinha chegado o Wallace, mas o Lucas Silva com ele não era mais titular, né? Nem jogava o Lucas Silva com ele mais, né? O Christian chegou com ele, não jogou esse ano, no pouco tempo que ele ficou, né? Aí, nesta temporada, o elenco era basicamente esse aí. Só depois que veio o Wanderson, né? Que virou titular. Pensando no projeto do Neymar. E hoje, se você olhar o Leonardo Jardim e o Cruzeiro, eles não pensam em projetos individuais. O projeto é o Cruzeiro. Não se deve torcer para jogador. Não tem que ter um jogador preferido. Tem que ser o modelo de jogo do time. Tem que correr para o time. Tanto que tem jogadores hoje no banco que têm salários maiores do que alguns jogadores que são titular, porque o salário não é levado em consideração, a carreira não é levada em consideração, é levado em consideração o momento físico, mental e técnico, tanto que Christian e Wanderson são titulares, né? E muitos queriam que o Gabigol fosse titular. Agora há pouco tempo tentaram levantar uma campanha para o Matheus Henrique, que também está entre os maiores salários do Cruzeiro, né? Mas não, cara, o Leonardo Jardim mantém ele firme o quê, cara? É o projeto, é o Cruzeiro. E hoje no Cruzeiro, o maior nome do projeto Cruzeiro se chama Leonardo Jardim.
Família, eu achei esse debate aqui muito interessante, né, pra gente trazer aqui pro nosso contexto, porque num período difícil, né, não que o Vasco esteja tranquilo nesse momento, mas tá melhor, né, vamos colocar assim, mais aliviado, podemos dizer, mas, como eu disse, tem muita coisa ainda pro Vasco fazer nesse campeonato brasileiro. Mas o Cruzeiro sempre foi um exemplo, né? Claro que em vários momentos, uma roda de conversa, seja num grupo, seja numa rede social, o Cruzeiro era um exemplo, né? De time, olha a situação do Cruzeiro, olha como é que o Cruzeiro tá jogando. E o Cruzeiro, ele viveu um momento terrível esse ano. Terrível. Mineiro e Sul-Americana. E aí, como foi destaque do jornalista aí do O Tempo, só chegou um jogador diferente da época que estava o Fernando Diniz, que foi o Wanderson. O Christian já estava lá. Thiago, onde você quer chegar, irmão? Família, eu gosto muito do trabalho do Fernando Diniz, muito mesmo, mas ele me irrita demais, tá? Porque foi o que eu justifiquei aqui para vocês. Ele traz essa personalidade, essa confiança, essa postura de time grande, mas é um cara que me parece que insiste muito nas suas convicções e na recuperação de alguns jogadores. E esse aproveitamento do Fernando Diniz é um número que tem que melhorar. Ele tem que parar para observar isso, se não passa justamente por isso. Porque como é que pode um time que terminou na 7ª colocação do Campeonato Mineiro, que não conseguiu classificar na Sul-Americana, esse time hoje está disputando um título com o Flamengo e Palmeiras, sendo que no time titular só chegou o Wanderson, né, diferente do time que ele tinha. O Fabrício Bruno, quando o Fabrício Bruno chegou do Flamengo, o Diniz estava lá ainda. Então como é que esse time mudou, família? Porque, sabe o que aconteceu? O Leonardo Jardim chega lá e traz um equilíbrio. Porque na cabeça do Diniz, à época do Cruzeiro, ele dava mais prioridade para a parte técnica do que física. Você consegue me entender? Já citei isso aqui algumas vezes, né, que eu lembro de ver o Cruzeiro jogar com Matheus Pereira, Dudu e Gabriel. Quem marca nesse time? Quem corre atrás nesse time? É claro que a defesa vai sofrer. Então o Cruzeiro saiu de um momento, de uma situação, de uma defesa frágil para ser uma defesa forte no Campeonato Brasileiro, porque com certeza isso passa também pelo comando de ataque. Então no caso do Cruzeiro, eu acho que o ponto principal é a insistência numa ideia, numa filosofia, num conceito técnico, ao invés de um equilíbrio, né? Você tentar, claro, a parte técnica, mas analisando, claro, a parte física, para você encontrar o equilíbrio do time sem bola. E hoje você olha para o Vasco, precisou acontecer algumas coisas para o Diniz achar esse equilíbrio, que é o caso do Barros, né? Já no jogo ali contra o Juventude, o Barros teria que jogar. Já no jogo contra o Corinthians, o Barros teria que entrar no lugar do Tietê, por exemplo, só que ele olha para a questão técnica ou pessoal do jogador. E isso é um problema, porque eu acho que isso atrapalha esse aproveitamento do Fernando Diniz. E hoje você olha para o principal jogador do Vasco há 2 temporadas, 23 e 24, é uma temporada e meia, podemos dizer assim, que é o Pablo Verratti. Não, o Verratti ainda foi importante esse ano, foi sim, dá pra negar. Bota 2 temporadas aí que o Verratti foi o principal jogador, mas que vive uma fase assim terrível, terrível. E o Diniz continua insistindo com ele. E aí o Cruzeiro, ele é muito... Ele serve como uma referência nesse momento, porque eu entendo que o Vasco poderia replicar essa ideia com um atacante de mais mobilidade, que seria o Ryan, né, ali como um Caio Jorge. Beleza, o Nuno não tem a força física do Wanderson, mas é muito mais talentoso, então compensa. Nesse lado aqui, né, o Andrés Gomes é um atacante de lado de campo, que o Cruzeiro joga lá com o Christian, que não tem essa característica, né, tá quebrando um galho ali. Tanto que o Cruzeiro contratou alguns pontos aí, o Sinsterca, me parece, mas ainda joga com o Christian, e o Coutinho, né, faria a do Matheus Pereira. Então você teria o atacante de mobilidade, os pontas, né, o Vasco conseguiria, né, replicar o que o Cruzeiro, né, faz e fez de diferente do Diniz quando estava no Cruzeiro e conquistou esse aproveitamento aí de 20 jogos, 4 vitórias. Então eu acho assim que o Diniz ele tem que observar isso aí. Eu tava vendo até essa postagem dele, né, que ele fez nessa rede, na sua rede social, né, por mais noites como essa, é isso que o vascaíno quer. Mas você tem que parar de ser teimoso também, Diniz. Tem que parar de ser teimoso porque tá ficando uma coisa assim difícil, tá? Não sei se vocês concordam comigo. Mas só pra falar um pouco do jogo, família, eu tava vendo o time titular do Cruzeiro no jogo contra o RB Bragantino,
Cássio, William, Fabrício Bruno, o Vidalba não vai jogar, ele tá suspenso. Kaique, caraca, esqueci o nome do jogador que pode jogar aqui, não sei o que, Jesus, não lembro o nome dele. O Romero, né, Lucas Romero, Lucas Silva, o Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Esse é o time do Cruzeiro. Eu nem acho que a dupla de volantes aqui do Cruzeiro tem tanta pegada assim. O Lucas Romero é um primeiro volante. Eu não acho ele tão rápido assim, não. É um cara que é um marcador, né? Mas ele, por exemplo, ele não tem a vitalidade, ele não tem a força jamais do Barros, por exemplo. Então pode ser um setor aí que o Coutinho vai conseguir jogar. Eu acho que essa é a ideia, né, de pressionar muito mais ali pelas beiradas, com o Christian, com o Wanderson, né, eles fazem essa recomposição, então é um time muito obediente taticamente, né, falando por ter essa vitalidade, essa velocidade de todos os jogadores na frente, todo mundo tem intensidade, todo mundo corre, né, claro, o Matheus Pereira um pouco menos, por ser um meia armador. Então assim, família, é um time, né, enjoado, é um time que está vivendo uma boa fase fora de casa, mas eu entendo que o Vasco tem todas as ferramentas aqui para conseguir vencer desse Cruzeiro. Mas eu entendo, eu sei que é repetitivo, é chato, eu vejo que muita gente está comentando sobre isso, páginas, grupos, lá no grupo lá do Vasco em Família, a galera tá falando isso, né, quase que o dia todo, falando sobre o Verratti, mas eu também penso assim, cara, são 2 jogos de altíssimo nível. Altíssimo nível. O Vasco vai pegar Cruzeiro e Palmeiras. Cara, não dá. O momento que ele tá vivendo, não dá. Mas é isso, quero a opinião de vocês. Para finalizar o nosso vídeo, vamos entrar aqui com o assunto Felipe Coutinho. Olha só. A gente viu o melhor Ganso dos últimos tempos com o Diniz no Fluminense, a gente está vendo o melhor Coutinho dos últimos tempos com o Diniz no Vasco. Eu acho que é um tipo de jogo que potencializa o Coutinho também. Ele pega mais na bola, ele tá perto do gol, o time tem a bola e aí você exatamente. Sabe o que? A bola tá sempre com o Vasco e a bola estando sempre com o Vasco, ela vai estar mais com o Coutinho naturalmente. Enfim, então é tudo parte assim, do mesmo jeito que eu falei lá da saída, agora eu também acho que o Coutinho, essa melhora do Coutinho tem muito a ver com o tipo de jogo que o Vasco vem fazendo. Tá jogando no nível que há muitos anos ele não jogava, tá com uma confiança, o Coutinho é um desses caras que para todos faz, mas que para ele a confiança é extremamente diferencial. Para um ótimo jogador, ou para um jogador que parece absolutamente desligado, pólvora molhada. Sim. E a seleção brasileira, acho que ainda precisa demais para a seleção, ele precisa jogar um nível maior para jogar uma Copa do Mundo do que ele está jogando, mas é uma posição carente na seleção. Porque a gente tem de jogador de lado de campo, a gente não tem de 10. Por exemplo, hoje para você, tá? Quem tá mais perto de uma Copa do Mundo, Coutinho ou Neymar? Pô, mas não tem dúvida, mano. Coutinho joga, né? É isso. Coutinho joga. Então, a resposta mas por isso que eu tô falando, numa dessa rodada, mas o Vasco ajudou a gente demais vencendo o Bahia e agora é nóis com eles. E o Coutinho tá jogando, tá? Voltou, né? Voltou. Tá merecendo mais do que o Neymar, né? Se for olhar. Eu tô vendo gente falando sobre isso aí. Mas na verdade, se você for olhar, o Matheus Pereira merece mais do que o Coutinho e o Neymar, porque futebol é momento, né? Então, só concluindo aqui, se você for olhar hoje os meia atacantes do Brasil, cara, eu acho que o Matheus Pereira merece mais do que o Coutinho, porque futebol é momento, não é a carreira, né? Então, se você for olhar a carreira, você leva o Neymar, você leva o Coutinho, mas se você olhar o momento, você leva o Matheus Pereira, né? Que eu acho que era pra ter ido nessa última convocação, mas eu acho que houve uma administração ali pra não tirar mais um jogador do Cruzeiro, tá? Nossa, Fernando Diniz, quer dizer então que na coletiva você acha, e se você estivesse como treinador da seleção brasileira, você convocaria realmente o Felipe Coutinho, sendo treinador do Fluminense? Aí você vem depois, na coletiva, olha, o Felipe Coutinho tem que ir para a Copa do Mundo. Nossa, que legal. O Felipe Coutinho está jogando bem, sim. 3 jogos, 2 gols e 1 assistência. Mas é muito pouco pelaquilo que ele ganha e pelaquilo que é o Vasco, a grandeza do Vasco. Não é verdade? Mas aí você, grande Felipe Coutinho, psicólogo, um cara maravilhoso, que adora os jogadores, fala, olha, o Felipe Coutinho tem que ir para a seleção, tem que disputar a Copa do Mundo. Nossa, que legal. Que legal, é isso, a seleção brasileira é isso. O futebol brasileiro é isso aí que vocês estão vendo. Felipe Coutinho ir para a Copa do Mundo. Pelo amor de Deus, hein? Tá aí. Família, primeiro, deixa eu destacar essa situação da seleção e logo fazer um gancho também com a comparação do Matheus Pereira, porque eu já falei sobre isso aqui, né? Eu acho que o Matheus Pereira hoje consegue contribuir mais com o Cruzeiro, não porque ele é melhor do que o Coutinho, é porque o time tá mais encaixado. E aí o Matheus Pereira acaba aparecendo mais. Na minha opinião, é isso. Seleção, cara, o Marcelo
Berkeley, cara, eu sempre esqueço o nome dele, eu acho Marcelo alguma coisa aí. Ele toca num ponto ali que, na minha opinião, é isso, né? A seleção não tem um camisa 10 como o Felipe Coutinho, um meia armador com essas características, né? De pifar o jogo, de pensar o jogo, de botar na cara do gol, tirar, né? Ter uma tranquilidade ali. Claro que tem essa questão física, mas acredito que o Felipe Coutinho, cara, ia render muito. Né? Sei lá, tendo um Vinícius Júnior, tendo um Rafinha, um João Pedro na frente, um Matheus Cunha, não sei. Jogadores, né, que ele ia poder realmente achar, trocar passes e tudo mais. Mas tem um equilíbrio que a gente pede tanto no Vasco, né? E eu acho que o Ancelotti vai olhar também para isso quando for convocar. Por exemplo, no meio campo, que de repente você vai ter Casimiro, sei lá, Bruno Guimarães, aí tu bota um Coutinho, não sei, né? Fica um meio campo de pouca pegada. Você pode até ter força física na frente, na linha lá, nos 3 atacantes, mas o setor de meio campo fica sem pegada, né? De repente, assim, é um Coutinho para entrar no decorrer dos jogos, né? Usar a sua experiência. Não sei, eu gostaria muito de ver, né, o Felipe Coutinho na seleção, mas eu acho difícil, bem difícil, tá? Por esse motivo do equilíbrio, tá? E aí eu vou pegar o gancho ali do Eric Faria e do Neto, porque acaba, né, a gente conseguindo botar aí no mesmo bolo, né? Porque, mais uma vez, realmente, o Diniz consegue tirar algo a mais do seu camisa 10, assim como ele disse aí, né, Ganso e agora Felipe Coutinho, mas ainda acho que o Felipe Coutinho tem muito mais condições de contribuir, e eu acho que, né, pela insistência do Diniz, isso tá atrapalhando sim, e assim, por mais que eu sei, você é isso, você também sabe disso, você sabe disso, cara, eu vejo nas páginas a galera utilizar um argumento que segura zagueiro, isso assim é muito difícil pra mim ouvir isso. Mas ele segura zagueiro. Várias jogadas acontecem porque o Verratti segura zagueiro. Não façam isso comigo não, gente. Faz isso comigo não. Segura zagueiro. Caraca, meu Deus do céu. Mas aí o Neto, cara. Ô Neto, você não tem credibilidade nenhuma pra falar. Quantas vezes eu assisti você pedindo o Yuri Alberto, falando que o Yuri Alberto é melhor, sei lá, que o João Pedro, que o Matheus Cunha, que o Rafinha. Não tem credibilidade nenhuma pra falar, nem do Diniz, nem do Felipe Coutinho, cara. Não tem. E assim, o Felipe Coutinho tá jogando muita bola. Espero que ele possa continuar nesse nível, porque é o que eu venho falando aqui. O vascaíno, nesse momento, pode sonhar. Principalmente com a Copa do Brasil. Né? Porque a gente tem um gênio, a gente tem um craque, que é o Felipe Coutinho, a gente tem bons jogadores, então o vascaíno pode sonhar. Então não seria absurdo nenhum, na minha opinião, o Coutinho na seleção. Não, aí você fala assim, mas é o que ele tá jogando no momento? Beleza, mas é o que o Coutinho representa. É o que o Coutinho fez com a camisa da seleção, né? Porque é um cara que não sentiu o peso da seleção. Foi muito bem, foi o melhor jogador do Brasil numa Copa do Mundo. É diferente, de repente, você levar um jogador que até... o Matheus Pereira, por exemplo. Mas pode sentir a seleção. Coisa que, né, o Felipe Coutinho já tá adaptado. Então tu pesa isso aí também. Por isso que eu acho que não seria nenhum absurdo, não, levar o Coutinho pra seleção, ainda mais entendendo esse contexto. Coutinho e atacantes de qualidade e de velocidade. Acho que ele ia achar essa galera e ia botar na cara do gol direto, família vascaína. Mas vamos focar no Vasco. Eu só espero que no sabadão, como ele mesmo disse, né, não tá ligando pra esse papo, claro que seria, né, um sonho disputar a Copa do Mundo, ele falando, é claro, mas ele falou que, poxa, eu tenho que ser melhor sempre no próximo jogo. E o próximo jogo realmente é uma pedreira. Espero que o Coutinho possa ser decisivo e continuar aí nessa crescente e a galera exaltando o futebol dele, família vascaína. Fui!